Jornais de todo o mundo também repercutiram o assassinato do candidato à presidência do Equador. No geral, todos ressaltam que Fernando Villavicencio já havia falado abertamente sobre os laços entre o Estado e o crime organizado num país atormentado pela violência ligada ao narcotráfico. Aqui temos apenas alguns exemplos do El País da Espanha, The New York Times, BBC News, The Guardian e o Le Monde. O candidato Fernando Villavicencio não teve uma longa carreira como político, mas teve um extenso histórico no jornalismo investigativo. E é fundamental a gente ter o Lorival aqui para explicar um pouco mais a situação que os políticos enfrentam, particularmente num país como o Equador. Ser político lá é correr risco de vida, muitas vezes. E ser jornalista também, né? Bom, o Villavicencio, inclusive, assinou uma reportagem em 2019 que afirmava que a Odebrecht colocou o Correa como presidente do Equador. No caso dos políticos, a gente teve só em julho o assassinato do prefeito de Manta, uma importante cidade da costa do Pacífico do Equador. Também um candidato a deputado pelo departamento de Esmeraldas, que fica na mesma costa do Pacífico, que é onde há essa disputa pelo controle dos portos para fazer o escoamento da cocaína e outras drogas, disputa entre os cartéis de narcotráfico. Em julho teve aquela rebelião nos presídios, num presídio que deixou 31 mortos. E, além disso, há outros tipos de assassinato. Em março, por exemplo, foi assassinada a diretora de um hospital em Guayaquil que estava enfrentando a corrupção, tentando regularizar, normalizar os contratos de compras de medicamentos que também são controlados pela corrupção. Então, esses casos mostram a forte ligação entre, de um lado, o crime organizado, o narcotráfico e, de outro lado, a política, a gestão do Estado. Ela deu uma entrevista coletiva, foi ameaçada e morta, assim como o gerente do hospital também foi ameaçado, mas conseguiu escapar. O próprio Villavicencio havia sido ameaçado na semana passada pelo chamado Fito, que é o nome de guerra do chefe do cartel Los Choneros. Enfim, ele se recusou a usar colete à prova de balas. Num comício, há 5 dias, ele disse: é o povo que me protege, eu não tenho medo, se dirigindo a Luísa Gonçalves, a candidata rival dele, que é ligada ao ex-presidente Rafael Correa. E, numa triste ironia, no assassinato dele ontem, 40 pessoas ficaram feridas, eram exatamente as pessoas que estavam ao redor dele, tanto seguidores dele quanto seguranças. Nós já falamos no começo dessa edição do Prime Time, com a sua participação aqui, que as eleições estão mantidas. 20 de agosto, decisão do presidente Guillermo Lasso. Queria saber como é que você viu essa decisão. Por um lado, claro, nunca se deve ceder a ataques, à violência, mas por outro, com o exército agora, e a gente sabe, com o estado de exceção que está mantido no país agora, e por 60 dias, o quanto isso não pode atrapalhar a campanha de outros candidatos. Isso tem 3 aspectos, mas, em primeiro lugar, o Guillermo Lasso tem pressa para fazer essa eleição, foi ele que convocou essas eleições, porque ele sofre um processo de impeachment no parlamento. Ele deseja eleger um parlamento mais favorável a ele para, enfim, se salvar até mesmo da prisão, da perseguição política. Em segundo lugar, a comoção causada pela morte do Villavicencio acaba beneficiando a direita a qual pertence o Lasso. E, em terceiro, existe essa mensagem de não se intimidar diante do narcoterrorismo. Muito obrigado, Lorival Santana.